Bom, então dentro desse processo todo que eu estou mencionando, o que é interessante, tá? É a gente fazer então, durante a desmontagem, inspeção e tudo mais, a gente inspecionar as hastes de prêmio e gacheta, inspeção da haste mola, a inspeção dos discos de vedação, a inspeção do castelo, a inspeção do corpo, né, e a inspeção do bocal, onde o disco de vedação e o bocal são fundamentais para o processo de vedação, que é o principal ponto, né, que vai, digamos, definir a performance da válvula. Né? E aí o que acontece? Esse bocal e esse disco de vedação, a gente precisa ter muito cuidado por questões de trinca, principalmente se trabalha com vapor. Né? Isso em alguns casos acontece eles estarem trincados e aí a gente não percebe a olho e aí a gente começa a ter problema de vazamento. Uma das técnicas seria fazer líquido penetrante, o famoso LP. E daí ele vai revelar as trincas que tem tanto no bocal ou no disco, certo? E claro, né, esse processo aqui só acontece sempre antes de se fazer, ou melhor, depois de se fazer uma avaliação de bancada, que seriam os testes iniciais de bancada. Perfeito? Bom, então a recuperação das faces normalmente é um processo de lapidação, né? Ele pode ser manual, pode ser até com algum equipamento específico, mas geralmente se faz manual, né? É uma arte, lapidar é uma arte. Então, o que acontece? Então se usa pastas diamantada, é uma das técnicas, né? No bocal, quando o disco e ambos com auxílio de blocos de lapidação. Então se faz um movimento em 8 sempre, né? Fazendo esse processo através do desgaste do bloco com o bocal ou com o disco. E aí usando então, uma pasta abrasiva para fazer esse processo, certo? E aqui no caso, na necessidade de usinagem. Eu sempre saliento, cuidado com usinagem, para não retirar muito material do bocal e do disco. Isso pode impactar na geometria interna da válvula e aí gerar um problema futuro para a válvula. Bom, então vejam só, o processo de manutenção de válvula de segurança, né, existem questões onde a gente tem aqui o corpo, castelo, capuz e alavanca, né, tinta alta temperatura, né, ou outras cores conforme o cliente. Geralmente o vapor a gente usa uma tinta específica que é alta temperatura. E quando não é vapor, aí pode se mudar uma cor, um outro tipo de tinta que não tem problema com temperatura. E a questão de limpeza, jejamento, né, é muito importante a gente cuidar com as granalhas, se for jejamento com microesfera, ou melhor, com granalha, né, de metal, ou então microesfera de vidro. Cuidar com as questões de impregnar dentro locais onde a gente tem dificuldade de acesso, que depois do teste ele cai e aí danifica o assentamento depois que ela está pronta. Então, a gente fazer, então, além de fazer essa manutenção e ter esse cuidado, o registro antes e depois ele também impacta muito e dá muito resultado para as questões de manutenção, tá? Como relatório de manutenção. Hoje a tendência do mercado é muito, em função de NR13, a gente entregar um relatório de manutenção para o cliente. Então, além do certificado de ensaio, a gente tem um relatório de antes e depois, tanto dos internos, né, ela toda desmontada, quanto como ela chegou e como ela saiu. Tá? Isso dá um bom impacto, isso reflete muito na qualidade do laboratório ou da oficina que trabalha com manutenção em válvulas de segurança.